Aleluia. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, do 10 ao 18. Diz assim: os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Eu acho que esses versículos que eu li, nem precisaria pregar, porque são versículos autodidatos. Eles já ensinam algo, já nos direciona logo o que devemos fazer, como devemos se comportar, como devemos caminhar, como o crente tem que ser. Aí fala sobre os elementos da armadura, que Cristo conquistou esses elementos na cruz do Calvário. Quando Cristo se entregou naquela cruz, igreja, ele estava conquistando esses elementos para a sua vida. Aí fala que devemos pegar o cinturão da verdade. Por que o cinturão da verdade? Porque a religiosidade tem entrado de tal forma dentro da igreja e tem revertido aquilo que é verdade em mentira. Porque agora é normal qualquer um vir aqui na frente e pegar o microfone em alguns lugares. Graças a Deus aqui não é. É normal em alguns lugares a pessoa simplesmente vem, aceita Jesus e ela já se torna um líder. Ela não foi trabalhada ainda. E isso muitas vezes a gente distorce a verdade do Senhor. Porque a Bíblia fala que aqueles que são meninos na fé, eles têm que ser ensinados. A gente tem que ser ensinado. Quando você era lá adolescente, quando você entrou para Jesus, tudo era novo. Tudo era novo. Então era necessário ensinar você a verdade. Era necessário colocar em você o quê? O cinturão da verdade. Que é a verdade do Senhor. Nós estamos em um ano missionário em que a igreja tem falado sobre missões, tem falado sobre pregar o ID, tem falado sobre isso, sobre aquilo. Mas o que você está se preparando para isso? Porque se a sua igreja anda falando que é um ano missionário, significa que nós, como crentes que estamos sentados aí, devemos nos preparar para isso. Por isso que vem esses elementos da armadura. Porque mexer com missões, igreja, você está entrando em um campo minado. Você está entrando em um lugar muito difícil. Não é porque a gente está aqui no setor urbano, com a facilidade, com a tecnologia, com tudo ao nosso dispor que é fácil. Não. A gente tem visto o quanto é difícil. O quanto é difícil, né, Yacira, falar de Jesus no trabalho. As pessoas têm endurecido porque elas olham para Jesus e elas querem o que Jesus dá, mas elas não querem se entregar a Jesus. Porque elas só querem o Deus da bênção.
Elas querem a bênção, mas não quer o dono da bênção. Então nós, como cristãos, temos que andar com o cinturão da verdade. Porque quando um lá de fora chegar em você e falar assim, mas não é assim. Você, mas a palavra de Deus diz assim. Mas a palavra de Deus fala isso. Não é você, é a palavra de Deus. Mas aí os elementos eles não param, porque começa a couraça da justiça. Você tem que ter a couraça da justiça. Você tem que estar firmado em Cristo. Você tem que se preparar, porque você vai receber seta. Se você não tiver uma proteção, você vai perecer no meio do caminho. Sabe por que o crente muitas vezes perece no meio do caminho? Porque muitas vezes ele vem para um culto como este. E a mente dele não está ligada em Cristo. Está ligada em qualquer lugar, menos em Cristo. E sabe por que não está ligado em Cristo? Porque aqui não tem uma multidão. Né, irmã Lucinda? Aqui não tem umas 500 pessoas, não tem um pregador de fora, um cantor famoso. Então todo mundo se dispersa em um culto como este. Mas eu aprendi uma coisa, e sempre vou dizer, não despreze os pequenos começos. Não despreze. Hoje nós podemos ser 50 em um grupo do WhatsApp. Mas daqui a alguns anos nós podemos ser milhares e milhares e milhares. Mas para que isso aconteça, precisa levantar uma igreja que decide se revestir dessa armadura. De pegar o capacete da preparação do evangelho e sair anunciando aí fora que Cristo vive. Ontem no devocional com os meninos lá em casa, o Gustavo leu na Bíblia dele que Cristo vive. E eu falei para ele, Gustavo, você pode ir em qualquer túmulo por aí, vai estar aí, jaz o resto mortal de não sei quem, os ossos de não sei quem. Mas se você for no de Jesus, está lá dizendo, não está aqui, porque ele ressuscitou. Você entende o que é isso? Cristo vive. Você não serve a um Deus morto. Você não serve a um Deus cego, a um Deus que fica parado como estátua. Você serve a um Deus vivo. É vivo o nosso Deus. Ele é tão vivo que ele fala assim, Terino, coloca o escudo da fé. Você precisa ter fé. Eu vou falar o que eu falei para os jovens lá no Engajaê. Mas fé em quê, né, Wellington? Fé em quê? Porque tem muita gente que tem fé, Isaac, e está indo para o inferno. Ué, Vanessa, mas tem fé. Mas a questão é, fé em quem? Em quem você tem crido? Será que você crê no seu salário que cai na sua conta todo mês? Será que você crê no seu amigo que está do lado, que pode te dar um consolo porque você vê ele? Porque tem muita gente indo para o inferno. Mas tem fé. O problema é que a fé deles não está em Cristo. A fé deles não é esse escudo de fé que a Bíblia fala, que nós temos que nos reportar a Cristo. Você tem que reportar a Cristo. A sua fé tem que estar depositada nele. Se você vem para um culto desse, você vem para glorificar o nome dele. Aleluias. Aí quando você coloca o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho da paz. Não é o evangelho da prosperidade que a Bíblia fala. É o evangelho, Cira, da paz. É o evangelho da paz, Otelino. Não é o evangelho, vem aqui que você vai ganhar alguma coisa. Não, é o evangelho da paz. A paz qual? A paz que excede todo entendimento. Sabe por que a depressão, a ansiedade e tudo quanto é coisa é a doença do século? Porque eles não têm essa paz que excede todo entendimento. Excede, ultrapassa, Rosângela, essa paz. Não é a paz que você espera, porque ela ultrapassa o que você espera.
essa paz só vem de Cristo. É tão bom, né, irmão, Dulce, ter paz. Às vezes está uma tempestade. E você não tem dinheiro para isso, e você não tem aquilo. Mas dentro de você habita um Cristo tão poderoso, Telino, que você tem paz. Porque a sua fé, igreja, não é baseada naquilo que você está vendo. A sua fé é baseada em Cristo. Aí Deus vai e nos ensina. E fala assim, olha, já que você quer anunciar o evangelho por aí, você precisa colocar algo sobre você. Sabe o que, Emily? Capacete da salvação. Porque como eu vou pregar um Cristo para o mundo se eu não tenho capacete da salvação? Como eu vou anunciar Cristo para as pessoas se eu não tenho esse capacete? Se eu não tenho certeza daquilo que Cristo fez por mim na cruz? Eu preciso ter esse capacete. Até para dizer para fulano de tal, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu preciso ter esse capacete. Porque eu preciso estar protegido. O mundo aí fora vai vir com palavras que vão querer entrar na sua mente. Vai vir com músicas que vão querer entrar na sua mente. Mas o capacete da salvação te guarda quando você coloca ele sobre você. E ainda fala, a espada do Espírito de Deus. Você precisa estar enraizado em Cristo. Você precisa entender quem é Ele, quem é a pessoa do Espírito Santo. Quando a gente fala a pessoa do Espírito Santo, Isaac, nós estamos falando da pessoa de Deus em nós. O Espírito de Deus habita em mim. A Bíblia fala que nós somos templo. Eu sou morada. Esse Deus, Daniel, poderia morar em qualquer lugar perfeito, mas Ele escolheu morar dentro de nós. Pobre, pecador, miserável que nós somos. Ah, eu não sou. É sim. E ainda a Bíblia fala bichinho de Jacó. Pó. A Bíblia reduz a gente não, a Bíblia reduz a gente a nada, né, Assis? Porque nós não somos. Lá em casa eu falo, o que nós merecemos é o inferno. Mas a misericórdia dele, Érica, nos alcança todos os dias. Esta manhã, Deus poderia te mandar para o inferno, mas ele falou, opa, a minha misericórdia vai se renovar sobre ele. Porque é isso que nós merecemos. Nós queremos o nosso bem, o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro. A gente quer tudo para nós. A gente quer ficar rico. Mas o problema é, será que o seu coração está em Cristo? Não adianta ter todo o dinheiro do mundo e não ter uma alma, um coração dispensado no Senhor. Eu sou pecadora como vocês, irmão. E eu sou igual Paulo. Ai de mim, se brincar eu peco mais ainda. Se não for a mão de Deus sobre a minha vida, já dei trabalho demais para Daniel. É a misericórdia de Deus, né, Daniel? Oh, não concorda, não. Eu acho interessante que quando ele vem com todos os elementos, ele revestiu-vos disso, calçai aquilo, coloca isso, toma isso. Mas aí chega num elemento muito importante, que é a oração. Fala que a gente tem que orar em espírito. E o que é orar em espírito? É ajoelhar, Vanessa, no meio do povo? Não, irmão. Orar em espírito é você estar lá no seu serviço, pá, do nada você lembra. Ai, Deus é bom demais. Orar em espírito é quando você está andando na rua.
Deus, obrigado pela tua presença. Do nada. Isso é orar espírito. Só que o mesmo Deus que fala que nós devemos estar em oração em espírito, no versículo fala em súplica. Significa que você precisa entrar para o seu quarto. Talvez seu quarto é sua cozinha, sua sala, seu banheiro, eu não sei. Qual é o cômodo da sua casa? Mas fala, entra para o quarto. Entra para o secreto. Talvez você não entenda muito o significado disso, ou entende. Entrar para o quarto, para o secreto. É Deus, está falando bem assim, Vanessa. Da mesma forma que você fica aqui, você e o Wellington, eu também quero ter um tempo, só eu e você. Quando ele fala assim, vamos para o secreto, Daniel, ele está dizendo assim, ó, eu quero ter um tempo com você. Eu quero que você esteja comigo. Gaste o seu tempo com Cristo. Nós queremos ser usados por Ele, mas nós não queremos gastar o tempo com Ele. Nós queremos grandes coisas, mas não queremos gastar com Ele. Eu estava muito ansiosa em exercer meu diploma logo. Eu falei assim, eu vou estudar esse ano eu vou dar o louco. Falei isso, né? Porque ano passado eu falei que eu não ia estudar, então eu falei, esse ano eu estudo. Mas a paz, Rosângela, que excede todo entendimento, invadiu tanto o meu coração que eu falei para o pai, Wellington, eu não posso gastar tanta minha vida só nisso. Porque tudo isso vai passar. Esse meu diploma vai passar. Inclusive, nada disso vai para o céu. O que eu tenho já é suficiente. Já me basta. E se Deus quiser, porque tem uma diferença, você viver a permissão de Deus e viver a vontade de Deus. Existe uma diferença. Deus permite, eu tenho que você levante aqui e vai lá na porta. Agora é diferente se Deus está com vontade que você vai lá na porta. Ele permite. Agora você tem que perguntar, Senhor, é a tua vontade? É a tua vontade que eu gaste a minha vida estudando tanto? É a tua vontade que eu gaste a minha vida falando do teu amor? Deus, qual é a tua vontade? Porque o ID, Luísa, é para todo mundo. Eu fiz a pergunta até para o Wellington lá em casa. Eu falei, Wellington, se Deus levantasse um assassino para ser pastor, você teria coragem de frequentar a igreja dele? Ou de deixar ele vir aqui? É normal a resposta que ele deu. A gente tem que analisar, né? Eu acho que todo mundo falaria isso. Tem que analisar, né? Mas Jesus não é assim. Como assim, Vanessa? Jesus não é. Você conhece, já ouviu falar de Saulo? O Paulo lá de Tarso, ele era serial killer. Ele era assassino. Como assim, Vanessa? Está na Bíblia. Ele perseguia a igreja e exterminava as pessoas que serviam a Cristo, que queriam Jesus. Ele exterminar, que eu saiba, é matar. Não mudou esse termo, né? Só se mudou por aí. Jesus fez de Paulo o maior missionário. Ele fez de Paulo o maior missionário. O seu passado não importa. Importa é o que Cristo vai fazer daqui em diante em você. O diabo, ele quer corromper a mente das pessoas que estão dentro da igreja. Ele quer corromper o nosso coração, ele quer corromper a nossa caminhada. Ele quer te confundir, dizer para você que música do mundo é normal. Irmão, desculpa,
É porque essas coisas eu não entendo muito bem, sabe? Eu não gosto muito. E a Cira é da minha época, a gente é novinha. A Cira é da minha época e a gente foi ensinado na nossa adolescência que não se pode ouvir música do mundo porque os nossos ouvidos é consagrado ao Senhor. A gente é dessa época. Eu acredito que os irmãos também. A nossa vida é consagrada ao Senhor. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada de um Deus santo. Então eu tenho que ter uma vida reta, uma vida santa. A Bíblia fala lá em Abacuque ele começa a perguntar bem assim: ah, Senhor, se você for ler o livro de Abacuque, ele já começa com uma pergunta para Deus. Ah, Senhor, mas cadê a tua justiça, Senhor? Cadê o Deus que faz tanta justiça? O Senhor não está vendo esse tanto de gente desse jeito, morrendo, perecendo? Abacuque foi ousado. Ele já começa dando a lapada. Ele já começa com conversa com Deus. Porque na época de Abacuque, no reino de Judá, existia um rei que começou a reinar com 8 anos de idade. Josias. E Josias, ele fez tudo correto. A Bíblia fala que ele andou certinho nos caminhos do Senhor. Porém, Josias morreu muito novo. Josias morreu com uns 30 e poucos anos, perto dos 40. Quem foi reinar? É isso que eu não entendo. Quem foi reinar foi o filho dele, Jeoaquim. Como que um pai que tem um reinado íntegro, a Bíblia coloca Jeoaquim como o pior rei que já existiu. Isso é uma coisa interessante, né, pastor? O pai ensinou o que era correto. O pai mostrou como é que era reinar. Mas o filho fala que Jeoaquim foi o pior rei que existiu naquela época. O cara era perverso. Mesmo tendo um pai que fez o correto. Então, para vocês, filhos, que têm os pais cristãos dentro de casa, não vai achando porque sua mãe ora, seu pai ora, não sei quem ora, que a tua salvação está linda e maravilhosa, não. Você também tem que orar, jejuar, ler Bíblia, tem que buscar ao Senhor. Porque senão você se torna igual Joaquim. Sua mãe e seu pai estão indo para o céu e você está caminhando para o inferno. Aí Abacuque vendo aquele desastre todo, porque Abacuque, mesmo no tempo lá da lei, ele já estava revestido com os elementos que nós são necessários na nossa vida da armadura. Ele começa a perguntar ao Senhor, até quando? Será que você já perguntou ao Senhor por esta cidade? Senhor, até quando vai ser assim esta cidade? Senhor, até quando vamos ter tantos buracos na rua, Senhor? Até quando, Senhor, as escolas das cidades não vão ser tão boas? Porque se há um governo mau, a Bíblia fala que o povo perece por causa do governo. Você precisa colocar em ação. Coloque em ação. Não fique só lá. Não, coloque para fora. Aí Deus começa a responder a Abacuque. Deus responde a Abacuque, dá uma visão para Abacuque, que a justiça dele viria sobre aquele lugar. Aí Abacuque vai lá no capítulo 3, no verso, que é muito conhecido, irmão. Abacuque 3, que vocês conhecem. Abacuque 3, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem os bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei ao Senhor. Mesmo que falte tudo, mesmo que aconteça tudo, Abacuque está dizendo, Senhor é o Deus da minha vida. Será que se seus sonhos forem frustrados, você vai continuar dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida?
Ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha vida eterna. E vida eterna não é só quando você vai para o céu, porque em João capítulo 5, verso 24, nos garante que a vida eterna já começa quando a gente crê nele. Então, se você já crê em Cristo, você já está na vida eterna. Você já está vivendo para ele. Nós estamos aqui por causa dele. Você nasceu por causa dele. Você tem fôlego de vida por causa dele. Eu sei que às vezes a gente quer ouvir uma palavra de você vai vencer. Porque a gente é humano, né? A gente quer. Mas para você vencer nessa caminhada, você precisa ter Cristo. Porque vencer como o mundo vence, não é vencer. É perdição. Mas vencer com Cristo é vida eterna. Andar com Cristo é vida eterna. Você quer sair lá fora e falar de Jesus? Coloque os elementos da armadura. Porque senão você não pode ir. Se tiver faltando um elemento, você corre risco de se perder. Você quer ir dia 21 para a praça porque é bonito? Porque é bonito. Coloque os elementos da armadura. Eu nem ia ministrar essa palavra hoje. Mas o Senhor me deu essa palavra esses dias. Eu ia colocar para outro culto de missões. E o pastor mandou mensagem. Eu tirei empapar com ele para ver quem ia ministrar hoje. Aí eu perdi. E no caso eu ganhei, né? Porque para mim é lucro. É bênção. Falar de Cristo. O maior beneficiado disso tudo sou eu. Falar do reino dele. Anunciar o evangelho. Falar de Jesus por aí. Orar pelos enfermos. Será que Jesus pode te usar para isso? Será que você tem essa fé de impor as mãos sobre alguém e falar, você não vai morrer? Ou você não tem? Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, é o mesmo Deus de hoje. Fique de pé, igreja. Já estou terminando. Deus, Ele está aqui. Que você possa ir para casa com a convicção que você precisa desses elementos dessa armadura. O meu desejo é que Cristo te use de tal forma que até você fique espantado. O meu desejo é que Deus levante sobre esta cidade uma igreja tão apaixonada por Cristo, que não consiga conter dentro de 4 paredes.